Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Você já se sentiu como se estivesse sendo empurrado por uma correnteza invisível? São pressões, opiniões, ruídos e emoções que parecem para invadir sua mente sem sua permissão. Em meio ao caos, muitos se perdem tentando controlar o mundo lá fora, esquecendo que o verdadeiro poder começa dentro de nós mesmos. Dominar a si mesmo é como acender uma chama no meio da tempestade, e isto não se trata de apagar o que acontece ao redor, mas de manter acesa a luz interior que guia, protege e fortalece. Essa chama é feita de escolhas conscientes, de silêncio quando tudo grita e de firmeza quando tudo tenta te mover. O que você controla é mais valioso do que qualquer força externa, porque só o que nasce de dentro pode durar para sempre. Este conteúdo vai te conduzir por uma jornada de reencontro com sua força mais profunda. A cada etapa você descobrirá como o autocontrole pode ser conquistado com serenidade e coragem. Vamos explorar 3 caminhos: a força do domínio interior, o preço da liberdade emocional e a vitória sobre si mesmo. Não espere fórmulas mágicas, mas princípios antigos, ensinados pelos sábios e testados pelo tempo. Você vai compreender que o domínio de si mesmo é a base da verdadeira liberdade e que todo ser humano carrega dentro de si uma chama e que, se protegida, nunca se apaga. Então respire fundo e alinhe sua mente e se prepare, porque algo poderoso vai começar agora. Em um mundo onde se render aos impulsos parecia a escolha mais fácil, houve um homem que decidiu que sua mente seria seu império. Marco Pórcio Catão, o jovem, ou simplesmente Catão de Útica, ele tornou-se símbolo de integridade inquebrantável e de domínio absoluto sobre si mesmo. Filho da Roma republicana, Catão viveu no século I a.C. e foi senador, orador e defensor da liberdade. Ficou famoso por resistir à corrupção e à tirania de Júlio César, preferindo tirar a própria vida a trair seus princípios. A sua disciplina severa e o autocontrole exemplar de coragem diante da adversidade foi o que o tornaram em uma das maiores representações do poder que nasce dentro de cada um de nós. O mundo está repleto de distrações, opiniões alheias e cobranças incessantes, mas há uma força que não pode ser comprada, herdada ou imposta: é o domínio sobre a nossa própria mente. Essa força silenciosa transforma caos em clareza, ira em paz e medo em ação lúcida. Ela nasce quando você escolhe não reagir de forma automática, mas responder com consciência. Essa escolha não grita, mas ressoa dentro de quem decide ser dono de si. E Catão sabia que, mesmo diante de ameaças externas, a sua liberdade verdadeira dependia daquilo que decidia alimentar por dentro. Ele demonstrou que o mundo pode tentar tirar tudo de alguém menos a força de decidir o que pensar, como agir e o que sustentar na alma. A mente, quando treinada, se torna uma fortaleza inabalável. Mas, sem vigilância, ela se abre a todo tipo de invasão. As palavras dos outros podem parecer flechas, mas só ferem se você deixar, e as expectativas externas podem parecer ordens, mas só comandam se você obedecer. O autocontrole é essa muralha invisível que separa o que vem de fora do que você decide manter dentro, e isso não se constrói com um único ato de força, mas com repetições conscientes, dia após dia. A cada pensamento que você escolhe manter ou recusar está moldando a estrutura da sua alma. Como Catão, você pode viver cercado por forças destrutivas e ainda assim ser impassível como uma rocha. O domínio interior não exige que você seja perfeito, mas que seja firme. Não se trata de apagar emoções, e sim de entender o que elas dizem antes de agir. O impulso te leva para onde você não escolheu, mas a razão, quando aliada à coragem, te faz caminhar com intenção. Dominar a si mesmo é como tomar as rédeas de um cavalo selvagem. No começo, ele tenta te derrubar. Mas quando sente sua firmeza, ela começa a seguir seu comando. Seu corpo pode estremecer, sua mente pode duvidar, mas sua decisão deve permanecer, porque o mundo respeita quem se governa com serenidade. O verdadeiro desafio do domínio interior começa quando aquilo que você não esperava te alcança de surpresa. Pode ser uma perda, uma injustiça ou uma ofensa. Nesse instante o impulso quer vencer, a mente grita, o coração acelera e tudo dentro de você clama por reação, e é nesse exato momento que o poder de escolher entra em cena. Catão enfrentou situações em que bastaria um gesto de concessão para preservar sua posição, mas ele escolheu a integridade. A virada acontece quando você percebe que reagir como todos esperam não é força, é previsibilidade. A força real é fazer o inesperado, manter a calma,
pensar com clareza e agir com base em princípios, não em emoções passageiras. Você não pode controlar os golpes que a vida dá, mas pode controlar a forma como se levanta depois de cada um deles. E essa escolha deve ser silenciosa, firme e consciente. É a primeira grande revolução interna. Antes de dominar qualquer impulso, é preciso reconhecer o que se passa dentro de si. O autoconhecimento é a base do autodomínio e sem ele suas reações serão apenas reflexos inconscientes repetindo padrões que te mantêm prisioneiro de si mesmo. Quando você aprende a se observar, entende que nem toda vontade é verdadeira e nem todo sentimento exige resposta imediata, e é nesse ponto que surge a diferença entre passividade e autocontrole. A passividade ignora ou reprime enquanto o autocontrole reconhece e conduz. Não se trata de suprimir emoções, mas de escolher o que fazer com elas. Catão enfrentou provocações que teriam derrubado muitos, mas permaneceu firme porque conhecia seus limites e sua verdade. Dominar a si mesmo é olhar para dentro e identificar o que sente e agir de forma alinhada com os seus princípios. Cada vez que você escolhe responder com consciência e não com impulso, fortalece a sua liberdade, porque é nessa decisão silenciosa que o mundo começa a te respeitar. Muitas vezes o que nos tira do centro não é a força do mundo, mas o eco do que carregamos dentro. Traumas, memórias e expectativas mal compreendidas ganham voz nos momentos de tensão e o mundo só ativa o que já estava lá. Por isso, dominar a si mesmo exige coragem para encarar essas vozes internas. Não se trata de eliminá-las, mas de aprender a escutá-las com sabedoria. Quando você se conhece, entende que nem toda dor é atual e nem toda raiva é justa. Algumas reações são ecos antigos, são ruídos de feridas que nunca foram curadas, e ao identificar isso você para de lutar contra o mundo e começa a se transformar. É nesse ponto que o autodomínio ganha profundidade. Ele deixa de ser uma máscara de força e passa a ser um caminho de cura. Catão nos ensinou que a firmeza verdadeira não é a ausência de dor, mas a decisão de não permitir que ela comande seus passos. A maioria das pessoas teme perder o controle, mas poucas percebem que nunca o tiveram de fato. Reagimos às palavras, a gestos e a ausências como se tudo fosse pessoal. Mas o domínio de si mesmo começa quando você entende que nem tudo merece sua resposta. Catão viveu cercado por intrigas, insultos e ameaças políticas. Ele poderia ter revidado com a mesma moeda, mas escolheu responder com dignidade. Essa escolha o isolou, mas também o elevou, porque quem governa a si mesmo inspira mesmo em silêncio. Quando você se recusa a ser manipulado por provocações, começa a mostrar que há algo em você que não está à venda, e é nesse ponto que nasce o respeito, não pelo medo que você impõe, mas pela coerência que você demonstra. Cada vez que você se contém com consciência, está construindo uma reputação sólida, mais importante que isso, está firmando a própria alma. Dominar a si mesmo é como construir um farol em meio à tempestade. A base precisa ser sólida ou o mar levará tudo. Cada valor que você cultiva é uma pedra colocada nessa fundação. Honestidade, clareza, paciência e retidão. A tempestade virá e sempre vem, mas se a estrutura estiver firme, ela passa e você permanece. Catão foi esse farol. Mesmo quando a república ruía ao seu redor, ele manteve sua postura inabalável. Não por arrogância, mas por compromisso com algo maior do que ele mesmo. E assim você também pode ser um ponto de estabilidade em meio ao caos dos outros. Não para controlar ninguém, mas para inspirar pela presença, porque há momentos em que sua firmeza silenciosa ilumina mais do que 1000 palavras, e quando a tormenta passar, aqueles que observaram de longe saberão que foi sua disciplina que manteve a chama acesa. O domínio de si mesmo começa com pequenas vitórias diárias. Respirar fundo antes de responder, escolher o silêncio quando a raiva quer falar e persistir quando o cansaço quer dominar. Você não precisa esperar uma grande crise para praticar a firmeza, porque cada gesto consciente é um tijolo na construção da sua liberdade interior. Catão não se tornou exemplo por um único ato, mas por uma vida inteira de coerência. E essa é a lição que ele deixa: a grandeza está na constância. Quando você faz do autocontrole um hábito, ele se torna parte de quem você é. E ao viver assim, você passa a influenciar o mundo sem impor nada. O próximo passo dessa jornada é entender que essa liberdade conquistada exige esforço contínuo e que cada escolha interna tem um preço, mas também um poder. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te mostrar que a liberdade verdadeira só existe onde há disciplina. Liberdade é uma palavra que encanta, mas que exige muito de quem a pronuncia com verdade.
Ser livre não é fazer tudo o que deseja, mas ter clareza para escolher o que realmente importa. Quem é guiado apenas pelo impulso acaba escravo das circunstâncias. A liberdade real nasce quando você domina suas reações, administra seus desejos e compreende que cada escolha tem um custo, e é nesse ponto que o autocontrole se revela não como um fardo, mas como uma ferramenta que protege o que há de mais valioso em você, porque não existe liberdade sem disciplina nem autonomia sem responsabilidade. Mas toda liberdade conquistada por fora começa com uma vitória por dentro. Reagir é fácil. Basta um olhar atravessado, uma frase áspera ou um contratempo no meio do dia e pronto, lá está você entregue ao impulso. Mas o que parece força na verdade é prisão. Quem vive reagindo vive sendo controlado por tudo. A liberdade emocional começa quando você percebe que pode escolher como responder, e essa escolha não vem de fora, mas do treinamento interior. Não se trata de reprimir o que sente, mas de reorganizar a própria mente. Respirar, pensar e então agir. É esse intervalo entre o estímulo e a resposta que define se você está no comando ou apenas repetindo padrões. A vida te testa o tempo todo, e cada teste é uma chance de você se fortalecer por dentro. Não para ser alguém frio, mas para ser alguém lúcido, porque quem domina as próprias emoções domina os rumos da própria vida. A liberdade verdadeira não se alcança de uma vez. Ela é conquistada aos poucos em batalhas que ninguém vê. Está na decisão de levantar da cama quando o corpo quer mais sono, na escolha de se calar quando a raiva quer falar, ou no esforço de manter a palavra quando seria mais fácil desistir. É nesse esforço silencioso que a liberdade ganha corpo, onde cada ato de autocontrole é um tijolo nessa construção, e com o tempo o que antes parecia esforço vira parte de quem você é. Catão viveu com firmeza porque treinou essa firmeza todos os dias, e você também pode fazer isso, e não precisa vencer tudo de uma vez. Mas precisa começar com o que está ao seu alcance agora, porque cada vez que você vence um impulso reafirma que está no controle, e pouco a pouco, isso muda tudo. O preço do autocontrole é alto, mas o custo da falta dele é ainda maior. Uma palavra dita no calor do momento pode destruir relacionamentos. Ou uma decisão impulsiva pode comprometer anos de esforço. A liberdade exige que você pague antecipado com disciplina, com presença e com intenção. Mas ela recompensa com paz, com respeito e com força interior. Quando você aprende a dominar suas reações, começa a perceber como a vida se torna mais leve, porque você deixa de ser refém do que acontece e passa a ser autor do que constrói, e é nesse ponto que a liberdade deixa de ser um conceito e passa a ser uma realidade vivida. E essa realidade só é possível quando você decide que o que sente é importante, mas o que faz com o que sente é ainda mais. Há um momento em que tudo dentro de você parece querer desmoronar o equilíbrio que tanto custou a construir. É quando alguém o ofende, quando a vida traz frustrações ou quando nada sai conforme o planejado. Nesses instantes, sua liberdade emocional é profundamente testada. Surge a vontade de explodir, de desistir ou de revidar. É ali no meio da tempestade interna que você escolhe se mantém calma ou se deixa levar pelo impulso. Tudo isso vem como uma onda tentando invadir o seu centro, mas aí algo dentro de você muda e você respira fundo, silencia o impulso e escuta a razão, e é nesse gesto que a virada começa. O autocontrole deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma força concreta. Você percebe que é capaz de interromper o ciclo. Que pode olhar para a raiva e dizer: eu te reconheço, mas você não vai me guiar. Essa é a primeira grande conquista. O instante em que você descobre que pode agir diferente mesmo sentindo tudo por dentro, e é quando você se torna verdadeiramente livre. A partir desse ponto você começa a enxergar os outros com mais compaixão, porque entende que todos estão lutando com batalhas invisíveis e que muitos reagem não por maldade, mas por falta de domínio. Você já esteve ali, já explodiu, já se arrependeu e já se sentiu pequeno por ter se deixado levar, mas agora há uma nova consciência e com ela vem a responsabilidade. Ser livre não é apenas se controlar, é também ser referência e mostrar com seu exemplo que existe outro caminho. Catão fazia isso. Sua postura firme era um espelho para os que o cercavam. Ele não gritava, mas sua presença ensinava. Quando você começa a escolher com mais sabedoria, inspira outros a fazerem o mesmo, e é assim que a mudança se espalha, de dentro para fora, de gesto em gesto e de vida em vida. Essa é a verdadeira revolução, silenciosa, mas profunda. Dominar as próprias reações não significa viver em rigidez. Pelo contrário, é o que permite que você seja flexível sem se romper.
O autocontrole não reprime, ele liberta. Ele impede que você seja levado pela correnteza dos instintos e permite que sinta com profundidade. É nesse equilíbrio que nasce a maturidade emocional, onde você aprende a sentir sem se afogar, a ouvir sem absorver tudo e a responder sem precisar ferir. É um processo de lapidação interna onde o silêncio se torna resposta, a pausa vira estratégia e a calma se transforma em força. E mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, por dentro há estrutura. Isso não te torna intocável, mas te torna estável. E é essa estabilidade que o mundo começa a notar. Não porque você grita, mas porque permanece. Liberdade exige limites. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar porque fomos ensinados a associar liberdade com fazer o que quiser, quando quiser. Mas a realidade é outra. Quanto mais livre alguém é, mais responsável precisa ser com suas escolhas. O autocontrole é o guardião da liberdade. Ele impede que você troque conquistas duradouras por impulsos passageiros e cada vez que você diz não ao que te sabota está dizendo sim ao que te fortalece. Catão entendia isso, por isso suas decisões nunca foram movidas pelo que era mais fácil, mas pelo que era mais certo. E ao agir assim conquistava um tipo de paz que não dependia de circunstâncias externas. Essa é a verdade. Liberdade não significa viver sem limites, mas escolher quais deles são essenciais para preservar quem você decidiu ser. Pense no autocontrole como o leme de um navio. O mar pode estar agitado, os ventos contrários, mas se você segura firme, isto significa que ainda está no comando. Agora imagine soltar o leme. O que acontece? A embarcação vira refém das ondas. Assim é a nossa mente sem disciplina. Voa para onde o vento sopra e colide com o que estiver pela frente. Mas quando você se mantém consciente mesmo nas turbulências, começa a ver que é possível navegar com intenção. Não para evitar todas as tempestades, mas para atravessá-las com direção. E essa direção só pode ser encontrada dentro de cada um de nós. É na escuta silenciosa da própria consciência que o rumo se revela. Você não controla o mar, mas controla o leme. E isso muda tudo. A vida te dará inúmeras oportunidades para treinar o autocontrole. Nos atrasos, nas críticas, nas frustrações e nos desejos. Cada uma delas é um convite para fortalecer seu centro. Não se trata de vencer tudo de uma vez, mas de responder com consciência a cada situação. Comece observando e sinta sem se julgar e depois escolha com clareza. Pequenos gestos repetidos formam hábitos e hábitos formam caráter. Com o tempo, aquilo que parecia esforço vira naturalidade e você passa a não reagir mais como antes porque já não é mais o mesmo. E é aí que a liberdade se manifesta de forma plena. A seguir vamos explorar o que acontece quando essa liberdade se transforma em legado. Porque quem vence a si mesmo, transforma o mundo com sua presença. Tudo o que você enfrentou até aqui, os impulsos, os conflitos e as escolhas te trouxeram até esse ponto. O momento em que percebe que a maior batalha não acontece do lado de fora, mas dentro de você. Enquanto o mundo cobra vitórias visíveis, o espírito anseia por conquistas silenciosas. Superar a si mesmo é vencer medos antigos, quebrar padrões enraizados e levantar após cada queda e continuar apesar da dúvida. Essa vitória não é celebrada com aplausos, mas com paz. Ela não impõe, mas inspira. É a conquista de um novo estado de ser e quando você se vence descobre que todo o resto perde o poder de te dominar e é nesse estado que a liberdade se torna sabedoria e o domínio se transforma em legado. Há um instante quase imperceptível em que tudo muda. Você percebe que não precisa mais lutar para provar nada. Não está competindo, comparando nem reagindo. Apenas é. Nesse momento a mente se aquieta, o corpo relaxa e o espírito se expande. Você chegou ao ponto. Venceu a si mesmo. Não porque se tornou perfeito, mas porque deixou de ser escravo das próprias tempestades e agora passa a ter clareza no olhar, firmeza nas palavras e leveza nos passos. O que antes te abalava, hoje te ensina. O que antes te provocava, hoje passa despercebido. Esse é o verdadeiro domínio, não o que impõe, mas o que compreende. A grande virada não é gritar para o mundo que você venceu, mas caminhar em paz entre aqueles que ainda estão lutando porque agora você sabe que cada um está travando sua própria guerra e que a sua finalmente chegou ao fim. A transformação não acontece de um dia para o outro. Ela se constrói em silêncio nos bastidores da rotina. Está na escolha de manter a calma quando tudo convida à explosão.
No esforço de manter a disciplina mesmo quando ninguém está vendo. Em aceitar que o progresso verdadeiro é feito de quedas, ajustes e persistência. A vitória sobre si mesmo não significa ausência de falhas, mas presença de consciência. Você cai, mas levanta com mais clareza. Erra, mas aprende com mais profundidade. Cada obstáculo deixa de ser inimigo e se torna professor. A dor vira bússola e o desconforto vira treino. E é assim aos poucos que você vai se tornando alguém diferente, não por fora, mas por dentro. Com mais lucidez, mais firmeza e mais compaixão. A cada etapa vencida, algo dentro de você se reorganiza. As vozes internas que antes te empurravam para o medo começam a se calar. A mente se torna mais espaçosa e o coração mais leve. Você começa a perceber os sinais da transformação quando reage de forma diferente às mesmas situações de antes. Aquilo que te tirava do eixo agora te encontra centrado. Os ciclos que pareciam eternos, agora se encerram. E isso não acontece por acaso. É fruto da repetição consciente, da prática silenciosa e da escolha constante de ser quem você decidiu se tornar. A liberdade emocional se torna sua nova identidade e tudo o que antes era esforço vira naturalidade. O autocontrole deixa de ser um recurso emergencial e se torna sua forma de existir. Ao olhar para trás você percebe que não venceu o mundo, mas que venceu a si mesmo, e isso é maior do que qualquer conquista externa, porque agora você sabe que é possível atravessar o caos sem se perder. Que pode conviver com o barulho sem deixar que ele te invada. Que pode ter sentimentos intensos sem se tornar escravo deles. Essa força não vem de fora nem pode ser ensinada por palavras. Ela nasce da experiência vivida, do mergulho profundo em si mesmo e do compromisso com uma vida mais consciente, e quando você atinge esse ponto começa a deixar marcas diferentes por onde passa. Sua presença muda o ambiente, seu silêncio orienta e sua conduta ensina. E quando chega aqui você se transforma em farol, e isso é o legado de quem dominou a si mesmo. Quando alguém vence a si mesmo não precisa dizer uma palavra para ser exemplo, porque a sua presença já comunica firmeza, sua postura revela clareza e seu silêncio ensina. O legado de quem domina as próprias emoções é construído no dia a dia, nas escolhas que ninguém vê, nos desvios que decide não seguir, nas palavras que escolhe calar e nas ações que escolhe manter. Assim você se torna uma referência não porque buscou ser admirado, mas porque decidiu ser íntegro. E é essa integridade sustentada mesmo nas adversidades que inspira os outros a também se transformarem. O mundo precisa de mais pessoas que sejam farol em vez de eco. E agora, com tudo o que já superou, você pode ser essa luz. Porque sua vitória não termina em você, mas ela começa aí. É no impacto que você gera no outro, no bem que você planta e é na paz que você transmite que sua jornada ganha sentido. Dominar a si mesmo é a mais difícil das vitórias e a mais libertadora de todas. É o tipo de conquista que ninguém pode tirar, porque não depende de aprovação, nem de reconhecimento ou resultado externo. O autocontrole, a disciplina e a firmeza interior constroem uma paz que permanece, mesmo quando o mundo tenta desestabilizar. Você descobriu que o verdadeiro poder não está em controlar o comportamento dos outros, mas em governar suas próprias reações com sabedoria e intenção. Essa é a essência da liberdade interior, não ser movido por impulsos, mas guiado por consciência. É isso que muda tudo. Porque o mundo é inconstante, mas quem domina a si mesmo constrói uma estabilidade que não balança com o vento. E agora que percorreu esse caminho até aqui, pode olhar para dentro e reconhecer que já não é mais o mesmo. O que te agitava antes já não te comanda. O que te feriu antes já não define seus passos. Isso é maturidade. Isso é liberdade. E essa conquista silenciosa vale mais do que qualquer medalha visível. A jornada do domínio interior não termina com uma grande celebração, mas com pequenos gestos repetidos até se tornarem natureza. Não existe ponto final, apenas ciclos renovados de prática, consciência e superação. A cada novo desafio, a vida te convida a aplicar novamente o que aprendeu. E quanto mais você se dedica a esse caminho, mais ele se torna parte de quem você é. O autocontrole que antes exigia esforço agora nasce como resposta natural. Você sente, mas escolhe como agir. Percebe o medo, mas caminha com coragem. Escuta a raiva, mas responde com equilíbrio. A maturidade emocional não te impede de sentir, mas ela te ensina a transformar.
Você deixa de ser reativo e passa a ser construtivo, e essa transformação muda tudo: seus relacionamentos, suas decisões e sua energia no mundo. Quando a liberdade vem de dentro, nada mais te aprisiona, e quando você vive a partir dessa clareza, começa a inspirar outros a fazerem o mesmo, porque sua presença antes conturbada, agora irradia paz. Você entendeu que a maior força não se impõe. Ela se revela no silêncio, se afirma na coerência e se manifesta na presença. Dominar a si mesmo é uma escolha que se faz todos os dias. É acordar e decidir que vai ser firme mesmo quando ninguém está olhando. É perceber que não precisa provar nada para ninguém, porque o que te sustenta vem de dentro. Agora que descobriu esse poder, a pergunta que fica: o que vai fazer com ele? Que decisões tomará a partir de agora? Que exemplo deixará para o mundo? Que marcas deseja plantar? Porque seu domínio interior é semente de transformação, e quanto mais você rega com prática, mais frutos ele oferece. Ser inabalável não é ser invulnerável. É saber cair e levantar com lucidez. É ouvir o caos sem se perder nele. E é caminhar com propósito mesmo quando o mundo se contradiz. Até o próximo conteúdo. Continue firme. E se torne inabalável. Gostou do conteúdo? Então compartilhe com alguém que esteja nessa jornada silenciosa de se fortalecer por dentro. Sua atitude pode ser o impulso que alguém precisa para reencontrar o próprio centro. Muitas vezes, um gesto simples como esse é o ponto de partida para uma transformação profunda. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e continue acessando reflexões que te ajudam a construir uma vida mais firme, mais consciente e mais livre. Aqui, cada conteúdo é pensado para te lembrar da sua força, da sua clareza e do seu propósito. Comente abaixo o que mais te tocou nesse caminho de autodomínio. Sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa está buscando para continuar. Esse espaço é mais do que um canal, é uma comunidade de transformação. E cada comentário, cada partilha e cada gesto sincero alimenta essa corrente de consciência. Então siga em frente. Fortaleça quem você está se tornando. E se torne inabalável. O mundo precisa da sua luz.